E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da SPW. Eu sou o Gui, e galera, já tem uns dias que foi confirmado que John Cena e CM Punk vão se enfrentar pela última vez em uma luta pelo título da WWE, marcando o capítulo final de uma das rivalidades mais emblemáticas da história recente da empresa. E a luta vai acontecer no Night of Champions de 2025, no Kingdom Arena em Riad, na Arábia Saudita. E é justamente aí que mora a polêmica. No papel, essa deveria ser uma notícia maravilhosa para os fãs, mas nem todos estão satisfeitos. Para muitos fãs, o fato desse confronto icônico acontecer justamente na Arábia Saudita levanta questões muito sérias. A escolha do local não é apenas controversa por questões políticas e sociais relacionadas ao país, mas também por tudo que CM Punk e John Cena representaram no passado: liberdade de expressão, rebeldia contra o sistema e autenticidade dentro da indústria do pro wrestling. Além disso, a hipocrisia é o ponto mais criticado. Tanto CM Punk quanto John Cena já foram figuras que verbalizaram, direta ou indiretamente, suas insatisfações com decisões corporativas. E agora, encerrar essa rivalidade num show pago por um governo estrangeiro com motivações políticas e financeiras claras soa como uma traição a esses valores. Muitos fãs acreditam que esse confronto deveria ocorrer em solo americano, em um palco simbólico como Madison Square Garden ou até a WrestleMania, para preservar o legado histórico que eles construíram juntos. A luta em si será sem dúvidas um espetáculo, mas o contexto e o local geram um desconforto difícil de ignorar e podem manchar para alguns o adeus de um dos maiores nomes da história da WWE. Então galera, antes da gente prosseguir para o nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu vou passar para vocês, beleza? Você fazendo isso tudo que eu te pedi, você vai fazer com que esse canal cresça ainda mais e o YouTube entregue para mais fãs de luta livre como a gente. Então meu povo, dito isso, partiu pro vídeo. E bom galera, fãs de CM Punk estão tendo dificuldades para ignorar a sua hipocrisia após o anúncio de que sua última luta contra John Cena, uma despedida histórica, acontecerá justamente em um show da WWE na Arábia Saudita. E para muitos essa decisão contradiz tudo que CM Punk sempre defendeu publicamente ao longo da sua carreira. E alguns fãs chegaram a rotulá-lo como o maior hipócrita da história da luta livre, relembrando que durante a sua ausência da WWE, CM Punk foi extremamente vocal sobre os seus valores pessoais, criticando duramente a empresa por várias de suas decisões corporativas, incluindo o polêmico acordo com o governo saudita. E a parceria da WWE com a Arábia Saudita sempre foi vista com certa desconfiança por parte dos fãs e da mídia, marcada por vários pontos, como por exemplo a exclusão de mulheres dos primeiros eventos, o episódio sombrio do voo retido com lutadores impedidos de deixar o país, e a acusação de que a empresa estaria aceitando dinheiro manchado de sangue como parte de uma estratégia de sports washing, ou seja, lavagem de imagem através do esporte. E CM Punk sempre se posicionou como voice of the voiceless, ou seja, a voz daqueles que não têm voz, e construiu sua imagem como um símbolo da rebeldia contra o sistema. E para quem acompanha CM Punk há mais tempo, sabe que ele tem uma visão mais progressista do mundo. E para quem lembra, ele acabou insultando publicamente o acordo da WWE com a Arábia Saudita, chamando The Miz de babaca, e tuitou para ele a seguinte frase: "Vai chupar um P coberto de dinheiro sangrento, seu idiota." Agora, ao aceitar não só lutar na Arábia Saudita, mas encerrando a sua rivalidade com John Cena lá, CM Punk está sendo cobrado por uma contradição que muitos fãs não conseguem engolir. Para alguns fãs, ele está enterrando sua própria credibilidade como símbolo dos seus princípios. E mesmo com a possibilidade de ser apenas uma decisão profissional ou contratual, o peso simbólico dessa escolha é enorme e está deixando uma mancha difícil de apagar no legado de CM Punk. CM Punk aceitando lutar na Arábia Saudita marca para muitos o ápice da hipocrisia de alguém que construiu a sua reputação com base em princípios, rebeldia e integridade. E essa decisão vem somar a uma sequência de atitudes
que têm decepcionado tanto os fãs quanto os críticos, como o episódio recente em que CM Punk por anos ridicularizou a ideia da WrestleMania ser dividida em 2 noites, e acabou se emocionando ao celebrar estar no main event da noite 1 do evento. E para quem acompanhou o CM Punk que denunciava o sistema e desprezava os bastidores do espetáculo corporativo, esses momentos soam cada vez mais como contradições gritantes. Já no caso da Arábia Saudita, a reação negativa é ainda mais intensa por se tratar de um cenário que ele mesmo havia atacado com veemência no passado, chegando ao ponto de chamar publicamente outro lutador de idiota por participar desses eventos, e hoje ele mesmo vai participar desse evento. Ao aceitar não só participar, mas encerrar a sua rivalidade com John Cena em um show patrocinado pelo regime saudita, com a transmissão global e selo de celebração, CM Punk parece abdicar de tudo o que dizia representar. E para muitos, essa sequência de decisões transforma o Voice of the Voiceless em mais uma voz conformada pelo sistema, embora alguns ainda tentem justificar suas escolhas como maturidade, profissionalismo ou pragmatismo, há uma decepção crescente entre os que o viam como um símbolo de autenticidade. No final das contas, o problema não é apenas onde ele vai lutar, é no que ele deixou de acreditar ao aceitar lutar lá. E eu falo pra vocês que CM Punk poderia sim ter se mantido firme, e é isso que torna toda essa situação ainda mais frustrante para muitos fãs. Lutadores como John Cena, Daniel Bryan e Kevin Owens já recusaram lutar na Arábia Saudita, cada um por motivos de princípio, e foram respeitados por isso. John Cena, por exemplo, era uma das maiores estrelas da empresa quando se recusou. Daniel Bryan fez o mesmo em alta, por questões morais. Kevin Owens ficou do lado de Sami Zayn, que até recentemente era impedido de participar desses eventos por questões políticas e étnicas. E nenhum deles foi cancelado pela empresa, apenas reescreveram histórias e continuaram suas carreiras sem maiores consequências. CM Punk, com todo o seu prestígio e influência, poderia ter feito o mesmo, e sua posição na empresa não teria sido abalada. A WWE está longe de depender exclusivamente de qualquer nome, mas o valor de CM Punk e John Cena no SummerSlam, na minha opinião, seria muito melhor do que no Night of Champions na Arábia Saudita. E ele poderia facilmente ter se retirado do card com um ataque ou uma lesão fictícia, postergando o combate a um evento mais neutro, talvez até mais memorável. E o que ainda é mais difícil de engolir é o fato de que CM Punk já ter verbalizado seu desprezo pela relação da WWE com a Arábia Saudita, chamando ela diretamente de Blood Money, ou seja, dinheiro de sangue, e agora surgiu dizendo casualmente: "Nunca fui à Arábia, não odeio ir à Arábia". E esse tipo de declaração por parte dele soa meio que oportunista e até cínica, vindo de alguém que se colocou como um símbolo de resistência ao sistema. Muitos fãs não esperavam perfeição, mas esperam coerência mínima de quem fez a sua carreira vendendo autenticidade. E ao escolher participar desse evento no Night of Champions, CM Punk não apenas decepcionou, ele também perdeu uma oportunidade única de se manter fiel aos seus valores e, com isso, reforçar a imagem de integridade que ele mesmo construiu. E eu falo pra vocês aqui que os fãs se sentem roubados com CM Punk e John Cena acontecendo na Arábia Saudita, e com razão. Depois de anos de expectativa, o tão aguardado último confronto entre duas das maiores lendas modernas da WWE não vai acontecer na WrestleMania, no SummerSlam e nem mesmo no Madison Square Garden. Em vez disso, o show será no exterior, longe dos públicos mais tradicionais e barulhentos, em um evento que a própria atmosfera é vista por muitos como fria e corporativa. CM Punk contra John Cena é mais do que uma simples luta, é o encerramento de uma das maiores rivalidades da era moderna da WWE, que moldou toda uma geração de fãs. Inclusive, eu mesmo tenho uma camisa do CM Punk que eu comprei logo após dele ter ganhado o título da WWE no Money in the Bank. E foi essa rivalidade que nos deu o Pipe Bomb e o Cena contra CM Punk no Money in the Bank de 2011, e tantos momentos que capturaram o espírito de uma WWE dividida entre sistema e rebelião. E ter esse capítulo final realizado em Riyadh, na Arábia Saudita,
dói muito para os fãs que acompanharam essa história desde o começo. E é como se esse momento fosse reservado apenas para o lucro, não para os torcedores que compraram ingressos, acompanharam as rivalidades, vibraram e agora terão que assistir essa despedida histórica em um horário desfavorável, em uma arena distante, com um público diferente. John Cena e CM Punk mereciam muito mais do que eles estão tendo agora, e os fãs também. E o sentimento é que essa luta entre os dois vai ser muito menos do que ela deveria ser. Mesmo que seja uma grande luta, vai carregar o peso de ter acontecido no lugar errado, pela razão errada, e não como um verdadeiro presente para o público que manteve essa rivalidade viva por mais de uma década. E é claro, a WWE está ganhando muito, mas muito dinheiro com isso, mas aos olhos de muitos fãs, eles estão perdendo algo muito mais valioso, que é o respeito, conexão emocional com o seu público e o seu próprio legado. Então galera, agora eu quero saber de você. O que você acha dessa situação de CM Punk ir à Arábia Saudita, mesmo depois de tudo que ele falou, e também dos lutadores que lutavam lá? Você acha que é hipocrisia ou você acha que isso faz parte do jogo? Não esquece de deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E meu amigo, finalmente estamos aí com a área de membros da SPW. Agora, se você quiser se inscrever como membro do nosso canal, você pode se inscrever aqui embaixo, vai aparecer aqui o botãozinho para vocês poderem clicar e vocês se tornarem membros aqui do nosso canal. Dá uma olhadinha e olha os benefícios aí que você pode ter se tornando membro da SPW. Inicialmente eu não vou conseguir oferecer tantas coisas aí para vocês, mas futuramente, conforme esse canal vai evoluindo, eu consigo dar uma melhorada nas coisas e quem sabe aí colocando mais níveis para vocês poderem se inscrever. E é claro, mais benefícios para você que se tornou membro. Então dá aquela moral pra gente aqui na SPW e o Gui agradece. Então é isso, galera, chegamos no final do nosso vídeo. Então aquela coisa, né? Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!